Olá, Carla Magalhães, do Labirintos Blog. Autoestima. Como melhorar? Antes de entrar no conceito da autoestima, precisamos primeiro falar da autopercepção, que nada mais é que a forma como nos percebemos. Todos temos uma imagem mental de nós mesmos, ou seja, uma percepção, uma ideia de como somos física e psicologicamente. Formamos essa imagem ao longo do tempo, começando em nossa infância. Essa ideia de nós mesmos pode ou não coincidir com a ideia que os outros têm de nós. Ademais, com a realidade. Quanto mais realista for o autoconceito, mais adequada será a nossa interação com o ambiente ao nosso redor. Mais nos aceitaremos, maior será a nossa capacidade de crescimento pessoal e mais sólida será a nossa autoestima. Mas antes de seguir, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. O conceito de autoestima pode ser definido como o resultado emocional que surge se aceitamos e gostamos do nosso autoconceito. Ao contrário do pensamento popular, a autoestima não surge de nos avaliarmos positivamente em cada situação, mas sim de nos observarmos objetivamente e, sobretudo, de estimar e aceitar como somos de verdade. A autoestima não é um conceito fixo ou estável. Manifesta-se de forma variável em função das nossas circunstâncias e vai mudando ao longo da nossa vida. Ela é a base, o fundamento da nossa saúde psicológica. Se a autoestima estiver adequada, poderemos interagir com o mundo de forma saudável, nos afirmar em qualquer situação e defender nossos direitos sem alterações. Estaremos imunes e pouco vulneráveis aos ataques emocionais do ambiente e agiremos com calma em qualquer situação, aceitando-nos incondicionalmente, o que nos deixará satisfeitos com nossas reações e comportamentos. Previne doenças psicológicas como a depressão ou ansiedade. É também um dos fundamentos das relações humanas e, portanto, afeta diretamente nossa forma de agir no mundo e nos relacionar com os outros. Nada em nosso modo de pensar, sentir e agir escapa à influência da autoestima. Aqui cabe uma observação sobre uma emoção que está intimamente relacionada com a autoestima: o medo. O medo é uma emoção normal e necessária. Não podemos alimentar a ilusão de que nunca teremos medo. Mas a notícia boa é que a maior parte dos medos que a gente sente vem do que a gente imagina. E aí começamos a ter uma avalanche de ideias fantasiosas que nunca chegam a se concretizar de verdade. Por exemplo, se eu estiver em um dia ruim e ficar lembrando o que deu errado em minha vida, isso vai se retroalimentando e me tornando fragilizado, desmotivado e com autoestima baixa. É necessário lembrar que os processos são graduais, realizados um passo de cada vez. Se focamos apenas no resultado, a jornada fica muito densa e parecerá impossível de ser realizada. Uma autoestima saudável nos permite ter uma série de comportamentos e atitudes que têm efeitos benéficos na nossa saúde e na nossa qualidade de vida, como, por exemplo, estar disposta a defender seus direitos pessoais, mesmo diante de oposição ou ataque emocionais. Ela se sente autoconfiante e suficiente para mudar sua opinião ou julgamento se a experiência provar que ela está errada. Ela é capaz de agir de acordo com os seus critérios e sem se sentir culpada quando os outros não concordam com o seu comportamento. Não perde tempo se preocupando demais com o que aconteceu no passado ou com o que pode acontecer no futuro. Aprende com o passado e planeja o futuro, mas vive intensamente o presente. Ela está confiante em sua capacidade de resolver seus problemas, não se intimida por fracassos e dificuldades, e quando realmente precisa, está disposta a pedir a ajuda dos outros. Essas foram apenas algumas das inúmeras características que definem uma pessoa com autoestima alta. E você, como anda a sua? Me conte nos comentários. Espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. E clica no sininho para não perder os próximos vídeos.